Dani, seja muito bem-vinda. Como eu disse para você, é o nosso programa da SEC, né, da Cooperativa de Orientação Vocacional. Nós tivemos encontros com os alunos, né, e de acordo com o nosso bate-papo, a gente foi afunilando e chegando às profissões, né? E uma das alternativas que surgiram foi a zootecnia. Então, eu queria que você ficasse muito à vontade. E mais uma vez, muito obrigada, seja muito bem-vinda. E vamos começar com as apresentações. Fala um pouquinho de você, a sua formação, como que você teve interesse pela zootecnia, como que você conheceu ela, né? Eu acho isso importante. Bom, então, meu nome é Daniela, eu sou daqui de Cerqueira mesmo, né? Mas morei muito tempo fora, entre a faculdade, então às vezes eu não conheço, acabo não conhecendo mais tanta gente, né, daqui. Mas eu estou muito feliz com esse convite e estar aqui para falar com vocês, porque eu descobri a zootecnia desse jeito, com esse bate-papo de orientação vocacional. É assim que eu estava perdida, muita responsabilidade, né, para adolescente, para você descobrir o que você vai fazer para o resto da vida, né? E eu estava mesmo bem perdida e foi através desse programa de orientação vocacional que eu descobri a zootecnia. Então, por isso que eu estou muito feliz e sinto muito responsável por estar aqui e falar sobre, porque foi um zootecnista que me inspirou a ser zootecnista. Então, assim, eu estou me sentindo nesse papel e estou até um pouco nervosa, falando assim, nossa, né? Para falar de uma coisa que eu amo muito, que é essa profissão que eu escolhi, que é realmente o que era para ser na minha vida, e que eu amo muito e que espero inspirar outras pessoas, assim como eu fui inspirada também. Bom, então deixa eu falar um pouquinho sobre a minha formação, né? Eu sempre, desde pequena, meu pai tinha um sítio da família, né? E ele sempre me levava. Então, contato com os animais de fazenda, de produção, no fim, eu sempre tive quando eu era pequena. E depois, com o passar do tempo, daí eu fui ficando mais velha, meu pai não foi me levando mais, então eu fui me distanciando. E na escola, eu sempre gostei muito de estudar. E quando perguntava assim, o que você vai querer ser? Eu pensava em veterinária. Mas daí depois, quando eu comecei a estudar, eu falava assim, não, eu achava bonito a profissão de direito. Nossa, né? Pessoa mais perdida, vou fazer direito. E nisso, eu sou uma pessoa que, assim, quando decide uma coisa, vai até o fim. E aí, quanto mais estudava, mais eu falava assim, não, eu vou fazer direito, vou fazer direito. Nem olhava para as outras profissões, né? E aí, no fim, quando era para entrar no colegial, os antigos, os mais novos não vão saber, mas tinha um magistério. E a minha mãe falou assim: não, você precisa fazer um magistério. E eu fiz, que é junto com o ensino médio, né? Para dar aula, antigamente, para dar aula, a gente fazia o magistério. E eu descobri que dar aula era a minha vocação. Então eu pensei, eu vou fazer um ensino superior, mas a minha vocação é docência, é dar aula seja qual for, né, a profissão que eu escolher, mas na época era só direito, eu só tinha olhos e para isso. E aí eu comecei a prestar o vestibular, nos primeiros vestibulares eu fui super bem, e aí fiquei assim na lista de espera, falei, nossa, é só estudar mais um pouco e vou. Mas só que começou a acontecer o contrário, cada vez eu estudava mais, me dedicava mais, e pior eu estava indo. Então aquilo começou a acender uma luz de alerta na minha cabeça, assim, falando, gente, às vezes não é isso que eu estou buscando, igual uma louca procurando, e às vezes não é isso. E aí comecei a tentar abrir um pouco o meu leque, falar assim, meu Deus, o que eu quero fazer, né? Fiquei tanto tempo bitolada numa coisa só e acabei esquecendo de outras, né, de outras profissões. E aí comecei a ficar um pouco mais, tentar abrir a mente. E o que me abriu bem, assim, para saber, foram as disciplinas que eu mais ia, que eu ia melhor no vestibular.
Então, eu ia bem em biologia, eu ia bem em química, na, na Unesp, no vestibular de 2003, na Unesp, na primeira fase, né? Eu gabaritei biologia, fui super bem em química, mas eu tinha que ir bem em português, história, né? Em outras para direito, né? E aí eu comecei a ver, falei, olha, a área de biológicas deve ser alguma coisa que eu tenho facilidade, eu gosto disso. E aí comecei a pensar, e sempre vinha, a primeira coisa que vinha, veterinária. Mas aí eu sei que eu não tenho estômago para muitas coisas, assim, né? Pensando quando tiver um animal nas minhas mãos, num centro cirúrgico, e aí eu pensava, ai meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir, né? E aí um dia no vestibular eu fui até fazer cursinho em Londrina, que eu queria estudar em Londrina, tinha uma amiga que já estava morando lá, fui morar com ela, e aí consegui uma bolsa através de uma prova que eu fiz, e aí fui para lá. Fui para lá e num dia teve a orientação vocacional com um zootecnista. E aí eu fui na palestra dele e saí de lá, assim, encantada, falando, meu Deus, descobri, né? Descobri o que eu procurava. E aí terminou, fui conversar com ele, falei, contei toda essa minha história, essa trajetória. E aí ele falou assim, olha, pelo que você está me contando, parece que realmente você vai se dar muito bem na zootecnia, né? E aí já tinha aberto o vestibular, aí eu prestei o vestibular lá da UEL, de Londrina, que eu já estava lá, que era uma das metas, ficar por lá, custo de vida mais barato, né? Já estava pensando em tudo isso. E prestei também a Federal do Paraná. E também estava lá, coincidia com a Unesp aqui, mas como eu estava lá, falei, ah, não, vou ficar aqui no Paraná. E aí prestei, e nas duas eu passei. Então, sabe, fiquei um ano e meio tentando direito naquele, sabe assim, sem autoestima, só para baixo, sem, sabe, sem perspectiva. E quando descobri a zootecnia foi assim, o alívio, né? E no primeiro dia, eu escolhi Londrina, né, para fazer a faculdade de Londrina por causa do custo de vida mesmo. O custo de vida é mais barato do que Curitiba, né? Daí eu falei assim, vou ficar aqui, já estou aqui, né? E aí, no primeiro dia, nos levaram na fazenda escola. Quando eu cheguei lá, eu lembro, assim, da minha sensação. Um arrepio, assim. Falei, olha, estou no lugar certo, é para ser. E durante a faculdade, assim, eu fui, cada ano eu me surpreendia com a facilidade, com o amor pelos animais, com os estágios que eu fui fazendo, todo ano fiz estágio, fui bolsista de iniciação científica, então fui me dedicando muito até para ir me preparando para as etapas seguintes, porque eu queria mesmo fazer mestrado, doutorado e seguir a carreira docente, né? E aí, então, foi uma alegria. Foi assim que eu descobri a zootecnia. E quando você descobre algo que é a sua vocação, é inexplicável, né? Assim, uma coisa assim que não dá para explicar. E foi assim que eu descobri. Que bacana, Dani. Não foi à toa que você veio conversar com a gente. Uma das alunas que tem interesse em zootecnia, ela está exatamente entre essas duas pontas. Olha só, Ela é pensa no diretamente direito, para. ela pensa no direito e na zootecnia. Nossa, veja só, né? Mas tá, depois, se ela ficar à vontade, ela faz pergunta para você. Mas Ah, tá. pode continuar. Então, fala um pouquinho da faculdade, da Ai, grade. tá. Então, assim, quem entra um pouco sem saber o que é a zootecnia se assusta, porque parece que no primeiro e no segundo ano você tem uma revisão de biologia, de física, de matemática, mas não é. A zootecnia, ela é uma ciência embasada nessas disciplinas básicas. Então, o zootecnista, ele tem que saber cálculo, porque nós formulamos a ração desse animal. E formular uma ração é uma aula de matemática e química, onde você vai combinando elementos e chegando naquilo que o animal realmente necessita. Então, a gente precisa ter uma base muito forte em
biologia, saber mesmo a fisiologia, a genética desse animal, saber muito química e também matemática, física. Então, quando você entra, quem entra assim, toma um susto, fala, gente do céu, eu acabei de sair do ensino médio e vou me dar de cara de novo com química inorgânica, matemática, né, biologia celular, fala, meu Deus, mas é tudo mais aprofundado e preparando a gente para as disciplinas específicas que vêm depois. Aí o forte mesmo da zootecnia é um melhoramento genético, nutrição, e a parte de produção em si, né, os manejos. Então, a gente está sempre embasado nessas ciências básicas, é daí que cresceu a zootecnia. E aí é bom agora eu falar um pouquinho qual é a diferença da zootecnia para as outras profissões da grade agrária, né, das profissões agrárias. Então, a gente tem a veterinária, que ela é mais baseada mesmo no estudo clínico, né, para aplicar isso como um médico veterinário mesmo, né, estudo de doenças, partes de cirurgias, então, eles têm a parte de produção, mas é 1 ou 2 semestres para entender como é a produção animal. Assim como a agronomia, ela é focada na produção vegetal. Então, o agrônomo, ele vai ter toda a parte, né, de cálculos, de tudo para saber calagem de solo, adubação, tudo isso para produzir o alimento. E ficava um elo bem no meio entre esses dois, que é aonde o zootecnista se inseriu. E daí é a partir dessas 2 grandes ciências que a zootecnia encontrou o seu lugar, que é trabalhar na fazenda mesmo. Então, como produzir esse animal, como ele produzir o máximo, como dar bem-estar, cuidar da alimentação, manejos reprodutivos. Então, o zootecnista, o seu dia a dia, a sua base mesmo é essa produção animal e aquilo que ele necessita de alimentação, de bem-estar, né? Até partes de instalação rural, a gente tem como o zootecnista tem bases para projetar um tipo de instalação, devido aos conhecimentos em ambiência, né? Então, a gente tem também disciplinas que são instalações rurais, onde a gente tem mesmo que fazer um projeto de instalação, né? Então, é bem a parte da fazenda. Além disso, preparando também, além disso, a gente pode trabalhar também em empresas, né? Então, na parte específica de nutrição, ou de reprodução, né, e aí trabalhar dentro de empresas, mas o forte mesmo do zootecnista é dentro da fazenda mesmo, dia a dia da fazenda. E aí, então, as disciplinas depois do 3º até o 5º ano, eles são totalmente específicos, aí já é bem específico. Então, tem um semestre todo só para estudar bovinocultura de corte, um semestre todo para estudar só bovinocultura de leite, então a gente estuda aquela produção desde todas as raças, do que esse animal precisa, do que a gente pode fazer para melhorar o bem-estar, qual é o tipo de alimentação que ele necessita. Então, todas as produções, nós temos pelo menos um semestre se dedicando a cada uma delas, além de ter vários semestres de estudo para preparo da nutrição, que é o nosso forte mesmo, né? A parte de nutrição animal. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente vai cada vez se especificando, afunilando, né? E à medida que você vai se encontrando dentro dessas disciplinas, você pode ir se orientando. Então, no começo, eu comecei fazendo estágio em ovinos, com ovinocultura, né? Com ovelhas. E aí, gostava bastante, sim, mas não era muito. Então, eu fiz o primeiro ano com ovelhas, no segundo ano eu fiz com suíno, aí também gostei, mas não me identifiquei tanto, né? E me identifiquei com bovinos. Queria seguir, assim, nessa parte dos animais de grande porte, nutrição mesmo, que é bem difícil, né? Pensar na nutrição dos ruminantes, que é bem mais complexa. E aí, no fim, acabei fazendo iniciação científica com o que apareceu, com frango de corte. E aí foi isso que me levou também para o meu estágio curricular, que eu fiz na Embrapa, em Concórdia,
e aí eu fiz com genética na parte das aves, então ainda estava me encontrando, né? E aí depois pro mestrado, aí foi totalmente diferente, daí parti pro lado dos ruminantes, foi com pastagem. Foi bem misturado, assim, mas sempre tentando o meu cantinho. Que bacana. Muito bom. Você falou um pouquinho, né, da área das empresas, né? Como seria, mais ou menos, essa atuação do zootecnista? Então, existem diversas empresas que a gente pode atuar, né? Então, eu vejo muito pelas pessoas que se formaram comigo, né? Pelas pessoas que eu tenho contato. Então, assim, no caso de bovinos, assim, então, nessa parte de nutrição, também tem algumas empresas que elas atuam na parte de nutrição, mas elas já dão assistência técnica a esses produtores, né? Então, dá para se inserir nisso. Muitos zootecnistas trabalhando também no mercado de carnes, de qualidade de carnes. Então, a JBS, sempre contratando um zootecnista não só para atuar no campo, mas também no mercado de carnes. Até no mercado varejista, nós temos zootecnistas trabalhando no varejo de carnes. A gente tem também essa parte de qualidade de carne, a gente não pode fazer inspeção sanitária, que isso é exclusivo para o veterinário. Mas na parte de qualidade de carne, e entender como essa carne tem que ser embalada, tudo, o zootecnista pode atuar. Também dentro de frigoríficos também pode atuar. Desde em todas as partes dos setores que a gente tem que atender ao abate humanitário, né? Menos a parte de inspeção. Aí fica mesmo a critério fica só mesmo para o médico veterinário. Inspeção nós não podemos fazer. Então, muitos zootecnistas trabalhando no mercado de nutrição de pets, que é um mercado muito grande que a gente tem no Brasil, né, e no mundo, e então nós também estamos nos inserindo. O que acontece com o zootecnista no Brasil é que nós temos a ciência zootecnia dentro do nosso país, ela existe há 54 anos. Então, é uma ciência relativamente nova. E aí, quando nasceu a zootecnia, foi uma briga, foi um agrônomo, ele chama Otávio Domingues, é o nosso patrono, né? Foi uma briga porque veterinários e agrônomos não queriam que a zootecnia existisse no país, porque eles sabiam que eles iam perder um nicho, né, de atuação. Então, foi uma briga muito grande, foi, assim, uns 15 anos desse Otávio Domingues lutando para que ele conseguisse abrir um curso de zootecnia. Aí o primeiro curso foi aberto lá em Uruguaiana, o primeiro curso, e aí teve a primeira aula no dia 13 de maio, que é o nosso dia, devido a da aula inaugural. E aí só em 68 é que a gente conseguiu ser regulamentado, né, com um decreto, a regulamentação do zootecnista no país. Então, sempre o zootecnista, ele vai lutar de frente a frente com o veterinário e com o agrônomo, por mercado de trabalho, né? Porque nós ainda não temos o nosso Conselho Federal. Nós somos submetidos ao Conselho de Medicina Veterinária, em que ele nem coloca o Zzinho do zootecnia, é só Conselho de Medicina Veterinária, e ponto. Mas a zootecnia também é submetida a esse conselho. Então, a dificuldade do zootecnista é essa, lutar de frente com duas grandes ciências agrárias, né, com a veterinária e com a agronomia, que formam muito mais alunos do que a zootecnia, e atuam também no mesmo nicho, no mesmo mercado de trabalho que nós. Mas eu tenho visto, de uns 10 anos para cá, de que eu me formei, de que o zootecnista está cada vez mais atuante no mercado. A sociedade está conhecendo mais a nossa profissão e as pessoas estão entendendo que determinadas atividades dentro da produção animal se faz necessário um zootecnista. Você acaba, assim, muitas vezes optando por outro,
o veterinário, porque se o animal ficar doente, ele já medica, já faz tudo, mas vê que se às vezes você tem um zootecnista que cuidou daquela produção tão bem cuidada, às vezes o seu gasto com o veterinário vai ser tão menor, porque é esse o papel do zootecnista, primar pela saúde do animal antes que ele precise mesmo, né, antes que ele fique doente. Então, assim, alguns produtores já estão se conscientizando da necessidade de ter um zootecnista, assim como as empresas também, colocando a gente no lugar aonde nós pertencemos, né, na parte da nutrição, da reprodução, e é assim, eu vejo o mercado. Muito bom. Dani, me fala então um pouquinho da sua trajetória profissional, você saiu da faculdade, e aí? Então, como eu havia falado, eu entrei na faculdade já sabendo que eu ia seguir a carreira docente, né? Então, desde os primeiros, dos primeiros trabalhos, como eu tinha feito o magistério, então, eu já tinha já uma certa desenvoltura para apresentar trabalho, né? E aí todo mundo falava, nossa, ela vai ser professora mesmo, né? Eu disse, não, eu já sou, né? Dei aula na prefeitura, tudo. E aí falei assim, já sou professora, mas quero ser uma zootecnista e docente, né? E aí eu fiz o meu estágio curricular lá na Embrapa, né? E aí depois, nisso, eu tava tentando, com essa mesma linha que eu fiz lá da Embrapa, com uma parte de genética, né, em aves, continuar, fazer um mestrado lá na UEL mesmo, né? Só que daí eu tinha que partir para a área de alimentos. E aí surgiu a minha professora de iniciação científica me indicou para fazer um mestrado na USP em Pirassununga. Daí eu fiz a prova, e era para trabalhar mesmo com essa parte que eu não queria aves, né? Eu queria mais bovino. E aí eu prestei a prova e passei. Então, eu terminei a faculdade em agosto. O curso, na minha época, ainda eram 4 anos e meio. Hoje em dia são 5 anos, né? Então, eu terminei em agosto de 2008, entrei em 2004 e saí em agosto de 2008. E em 2009 eu entrei no mestrado na USP em Pirassununga para trabalhar com nutrição e aí na parte de bovinos. Mas cheguei lá, nem tudo são flores, né? Meu orientador falou que tinha uma bolsa pronta, estava aprovado pela FAPESP para trabalhar com forragens, que é a alimentação dos bovinos, né? Dos ruminantes. E aí eu abracei, né? Falei, tô aqui, né? Então vai. E aí fiz o mestrado, mas era uma parte assim de melhoramento genético em pastagem, o que era para fazer com bovino. No fim, sobrou essa parte, mas eu abracei. E foi muito difícil, e eu já tinha assim, terminando o mestrado, já vou para o doutorado, depois do doutorado já tento pós-doc, depois vou dar aula. Aí, durante o mestrado, eu me decepcionei um pouco com a carreira dentro da universidade em si. E hoje nós temos os nossos docentes universitários, eles são muito mais, às vezes, muito mais pesquisadores do que professores. E eu estava buscando ser docente, muito mais do que pesquisadora, né? E aí, então, até o meu orientador falou, aqui a gente não forma professor, aqui é pesquisador. Aí eu falei, então não é o que eu quero. Aí, então, depois também aconteceram algumas coisas, algumas infelicidades porque realmente, quando você faz pesquisa, tem 50% dá certo, 50% não dá certo, mas o meu parecia que era 90% não dá certo e 10% dá certo. E aí deu tudo errado, quando eu estava com 1 ano e meio de pesquisa e todas as minhas amostras ficavam num freezer. Aí teve uma queda de energia no final de semana, prolongado, eu perdi tudo, 1 ano e meio de trabalho, faltando meio ano para defender o mestrado. Aí eu fiquei assim, fora de órbita, né? Mas daí consegui prorrogar por mais meio ano, então não terminei o mestrado, eu terminei o mestrado em 2 anos e meio, no tempo máximo, assim. E aí, depois disso, eu me traumatizei.
Falei, não, não vou seguir para o doutorado, eu acho que eu não estou preparada psicologicamente para isso. E aí eu voltei para casa e consegui entrar na escola agrícola, aqui de Cerqueira, na ETEC, né, para dar aula. E lá estou até hoje. E também agora estou professora da UniFSP também, e estou como coordenadora do curso lá também. Então, a docência é o que é o que me segue sempre, né? Daí, então, essa foi, não fui para o lado das empresas, comercial, porque realmente não sentia não tinha esse lado, né, esse meu lado profissional. Então, era mais mesmo a carreira docente. Então, foi assim que eu segui e estou aí, na zootecnia, mas sendo docente. Fazendo o que você gosta, o que você queria mesmo. Sim. Dani, me fala um pouquinho mais sobre as áreas de atuação. Onde tanto o zootecnista pode se inserir? Então é assim, quando a gente pensa em produção animal, a gente pensa naquilo que a gente vê, gado de leite, gado de corte, aves, né, suíno, mas a gente tem uma infinidade de produção animal, onde a gente pode se inserir em diversas granjas, propriedades, né, então a gente tem a produção de búfalos, leite de búfala tem crescido muito, pessoal procurando a leite de cabra, né? A gente consome pouca carne, né? De caprinos, de ovinos, mas tem o mercado. Então a gente tem um mercado bem piscicultura, que é algo assim. Ah, tem algo que eu não contei. Eu fui fazer um estágio durante a faculdade com larvas de camarão. Então eu penso numa pessoa que tentou tudo. Então, porque nosso professor de psicultura da faculdade foi muito feliz em fazer uma viagem por todo o Paraná, o litoral do Paraná, que é pequenininho, né? Com a nossa turma. Então, a gente dormiu no batalhão lá da Polícia Militar e a gente saiu conhecer todo o litoral e as produções. Então, ó, a gente conheceu a produção de ostra, que é um mercado que pode se inserir. A gente conheceu produção de camarão, as fazendas de camarão, produção de peixes, né? Então, dentre as produções animais, o zootecnista é variado, tanto que eu fui fazer estágio nesse laboratório de larvicultura de camarão. Então, camarão, quando ele eclode, ele é uma larvinha, né? Que ela tem que ser criada até um certo tamanho para aí sim ir para as fazendas de camarão. E aí, então, quem tomava conta desse laboratório era um zootecnista, ele era de Curitiba, e essa larvicultura ficava na primeira praia, assim, de Santa Catarina. E aí, então, era o zootecnista que tomava conta, então, ele que fazia toda a parte nutricional, ele que também gerenciava toda a parte do laboratório. Então, zootecnista assim, é uma profissão que te abre muitas oportunidades, por isso que dentro da faculdade você já vai tentando se encaixar e ver aonde porque é muita coisa, das diversas produções animais, até a parte de gerenciamento de fazendas também, na parte de qualidade de carne, trabalhar com qualidade dentro das empresas, a parte de nutrição, a parte de reprodução também. Então, são diversos os leques que são abertos para o zootecnista, porque a gente é um profissional muito diversificado, a gente tem muita coisa assim para trabalhar, ainda mais o nosso país, que é um país do agronegócio, né? E aí também a parte de produção de pastagens, então é muita coisa, muita coisa. Então, à medida que o estudante vai conhecendo, ele já vai se identificando e tentando né, para ver o que é melhor. Se identifica mais, né? Isso. Aí, Dani, surgiu uma pergunta aqui, se também, né, nessa área da zootecnia, trabalha com análises clínicas. Não, o zootecnista não pode, o zootecnista não pode medicar o animal, tá? A gente atua em profilaxia, que são o que nós fazemos manejos para que o animal
tenha uma boa saúde, uma boa sanidade, viva num lugar limpo, e aí ele não fique doente, né? Então, na verdade, o zootecnista, ele não pode medicar, ele não pode sair, eu vou numa fazenda ver lá que tem um boi doente. Não, se está doente, tem que chamar um veterinário. Eu não posso clinicar, e nem tenho, nós temos a parte de farmacologia dentro da zootecnia, mas é muito simplificada perto do que um veterinário estuda. Então, o veterinário, sim, ele sabe qual é o medicamento correto, né? A gente dá o nosso pitaco, né? Porque no dia a dia, conhecendo, mas nós não podemos medicar, não podemos prescrever remédio. Não, o zootecnista não é essa parte médica, ele é parte de produção, produzir o animal. Eu sei com quantos dias esse animal vai ser desmamado, o que eu tenho que dar para ele de ração, quantos litros de leite, é toda essa parte de manejo, cuidados do animal, né, e assim, na parte de doenças mesmo, não é o zootecnista. E na área docente, Dani, em quais disciplinas tanto vocês podem atuar? Então, o zootecnista, ele tem um conhecimento muito amplo na parte de biologia, de genética, né, tanto que ali na UniFSP, e já em vários outros lugares já conheci, e também tenho conhecido zootecnistas, que acabam partindo para a área de dar aula de biologia, pode dar aula de biologia celular, mas a partir do momento que você faz um mestrado, um doutorado, as suas linhas de pesquisa acabam sendo aquilo que você tem mais facilidade. Então, hoje eu vejo, assim, para eu dar aula para o curso de zootecnia, então eu me sinto apta a quê? Então, eu me sinto apta a dar a parte de nutrição, tanto de monogástricos quanto de ruminantes, que o meu mestrado foi em nutrição, né? Mas se precisar dar aula de produção, também as áreas de diversas produção, de ruminantes, de monogástricos, né? Então, depende daquilo que você se especializar e também da sua facilidade. Mas como estuda tudo, então dá para dar várias disciplinas dentro da zootecnia, ou fora também. Então, por exemplo, hoje na UniFSP, eu estou dando aula para o pessoal de nutrição na área de tecnologia de alimentos. E também é uma parte que eu estava esquecendo de falar, que nós também temos essa parte de processamento. Então, além dessa parte de poder trabalhar em frigorífico, tudo, a gente também entende de processamento de alimentos. Então, todos os alimentos de origem animal. E aí, então, eu estou dando aula para o pessoal sobre a tecnologia de alimentos. Então, processamento, como que faz com leite, o que tem no leite, o que é o leite, o que é a carne, como que eu faço um processo, né? Como que eu faço um queijo a partir do leite, como eu faço uma linguiça, tudo isso o zootecnista aprende também dentro da faculdade. Então, são várias as áreas, é bem diversificado mesmo. É mesmo. Muito bacana. E, pessoal, tem mais uma aqui, Dani. E como é que funcionam as aulas práticas da faculdade? Então, são as melhores. São as melhores. Porque é na prática que a gente aliar a teoria com a prática é a melhor, né? Então, dentro da faculdade eu fui muito feliz porque nós tivemos muitas aulas práticas. Então, assim, desde fazendo mesmo os estágios dentro da fazenda escola e também das aulas práticas em si. Então, é tudo. Por exemplo, lá de algumas coisas que ficam marcadas, né? Então, na parte de bromatologia, quando a gente estava estudando o que são os alimentos, para fazer análise dos alimentos, nós fomos lá na bovinocultura de corte da fazenda e ainda nós temos alguns animais que são fistulados, que eles são abertos, uma abertura no rumen do animal, onde você consegue enfiar a mão lá dentro e tirar uma parte do alimento que está lá, para a gente fazer uma análise do que foi digerido, do que não foi digerido. Então, quando você está assim na faculdade, querendo, né, pôr a mão na massa, e você se dá assim, nossa, é uma alegria. Foi uma das coisas que eu gostei bastante de aulas práticas. Outras também mais traumáticas,
participar de fazer mochação em bezerro, que é tirar o chifre, né, dos bezerrinhos quando nasce, deixar ele mocho, porque senão pode machucar os outros animais, tudo. Então, isso já foi meio traumatizante. Fazer castração em suínos quando nascem, e aplicação de ferro, fazer algumas práticas dentro das aviculturas, até abate também de animal, né? Então, algumas práticas que ficaram assim, mas a gente teve muita prática ao longo do curso. Isso foi uma coisa muito, e é o que faz a diferença mesmo, colocar a mão na massa enquanto você está ali com o professor, ele te orientando, te auxiliando. Então, foram várias. Falei as que mais marcaram, assim. Você falou da questão da inseminação, né? Inseminação? Acho que Não, não. no caso da inseminação, Ah. vocês, enquanto profissional, vocês atuam ou é somente o veterinário? Ah, não, inseminação pode. Inseminação, desde que a pessoa faça o curso, tem um curso que não, na faculdade não dá, mas é sempre fora, né? Nessas empresas mesmo especialistas em inseminação, qualquer pessoa pode ir lá fazer o curso, até mesmo pessoas que trabalham do dia a dia, né, que não são formadas, que trabalham nas fazendas, elas podem fazer inseminação. Então, não é exclusivo do veterinário. Zootecnista pode fazer, até o peão da fazenda pode fazer a inseminação, desde que aprenda corretamente o processo, né? Mas podemos sim. Análise de sêmen, por exemplo, muito em suíno, algumas suinoculturas lá dentro faz a análise do sêmen para fazer a inseminação. E aí, então, é a inseminação a fresco, que a gente chama, esse sêmen não é congelado. Então, pode ser um zootecnista que está lá com microscópio, sabe fazer a contagem espermática, aí dilui e aí já faz a inseminação. Também pode atuar nessa área tranquilamente. Deixa eu ver aqui com o pessoal, Dani. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Ana, fiquem à vontade. Júlia. Para, meninas. Ver se chega alguma coisa aqui para também. O pessoal fica tímido, né? Sim, Podem perguntar, gente. Agora. É a hora. Espero que eu saiba responder, mas assim, né? Como eu falei, como eu passei por isso, a gente tem que tirar nossas dúvidas, né? Tem que perguntar. Toda pergunta é importante nesse momento. Esses dias eu participei de um bate-papo lá da UniFSP, né? E o pessoal também, todo assim, tem a câmera ligada, né? Falei, ai, gente, é tão estranho. Eu pego Desse no pé jeito, deles. desse jeito que tá, é tão horrível, né? Você não sabe se o pessoal tá te escutando, né? Você tá. É isso mesmo. Bom, eu tenho uma, Dani, né, de acordo com o que você percebe, né, do mercado de trabalho, né, da zootecnia, qual o campo que você vê que ele, enfim, tem mais destaque, é mais procurado e o retorno também é maior? Então, o agronegócio no nosso país é muito forte, né? É o que tem sustentado o PIB do nosso país, né? E aí são diversas as áreas que compõem. Dentro da produção animal, o nosso forte, algo que a gente está produzindo bastante, é o setor de bovino de cortes, né? Que a gente tem agora uma possibilidade de exportação maior, né? E também de suínos, que a gente tem uma excelente produção de suínos, somos o quarto maior produtor e exportador de suínos, e porque o mundo consome suíno. Aqui no Brasil é o país que é a terceira proteína de origem animal que é consumida, é em terceiro lugar, né? Mas no mundo é a proteína mais consumida. Então,
diante dessa situação da pandemia também, então, vários mercados têm buscado a nossa carne suína, né? A gente já vem de uma crescente em exportação, também é um bom nicho de mercado, né? E eu vejo assim, mas em primeiro o bovino, que se expande bastante, e suínos e aves. Aí depende da onde você vai trabalhar. Então, assim, como o nosso país é muito grande, existem regiões onde certas produções têm uma expressão maior, né? Eu quero trabalhar com bovinocultura de leite, então um estado excelente produtor de leite, que vai para produzir queijo, é Minas, né? Então, não pode ter barreira, tem que ir aonde o mercado está, né? Então, gosto muito de suínos, o estado é Santa Catarina, Paraná é Santa Catarina, né? Então, tem que ir aonde o emprego está. E desse termo de produção animal, eu vejo a bovinocultura e a suinocultura bem expressivo, né, bem em crescente. Mas depende daquilo que você, né, arruma mercado. Então, quero trabalhar com camarão. Vai para o Rio Grande do Norte, né? Então, lá é grande produtor de camarão. Então, tem que ir aonde está, né? E aquilo que você se identifica mais. Ótimo. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguém? Ana, habilita seu microfone. Está desabilitado. Habilitou? Isso, habilitou. Ótimo. Bruna, eu gostaria de fazer uma consideração com a Dani, né? Em primeiro lugar, que é uma excelente oportunidade para os nossos alunos que estão assistindo você, porque esse momento é o momento da escolha, né? E a escolha, como você mesmo disse, é muito delicada, até pela idade, né? O que eu vou fazer até, né? E a escolha melhor, né? Você foi super bacana quando você colocou todas as suas ansiedades e como que depois você, já desde o início, sabia que ia para a área docente e que provavelmente seria na biológica, né? Esse eu acho que é muito bacana, né? Essa sua colocação, acho que os alunos estão gostando muito, embora eles não falem, né? Mas eu acabei de receber um retorno aqui, ó. Eu adorei a entrevista dela. Tá vendo? E uma coisa que esses dias eu estava pesquisando para a Raíra está presente também aí, né? Ela até que está falando comigo. Que bom. E eu pesquisei escolas, desculpa, universidades estaduais e federais de zootecnia, né? Eu tinha dito para ela, olha, eu acho que é ali pelo Paraná, que eu sei que são as mais próximas, né? É isso mesmo? Nós temos zootecnia aqui em Botucatu, né? Na Unesp, então bem pertinho e muito boa, né? E aí, antes tinha só a Unesp, agora a gente tem zootecnia Jaboticabal, acho que não, mas tem em Ilha Solteira, na Unesp de Ilha Solteira, tem na Unesp de Dracena, tem zootecnia também. E aqui, mais perto, nós temos a UEL, que não é tão longe, né? Em Londrina, é uma excelente. Não é porque eu fiz, não, mas é excelente mesmo, excelente nessa parte de zootecnia, como falei, é muito, quando for procurar, uma coisa assim que eu não sabia na época, mas hoje a gente tem mais, né, tem como dizer, para uma pessoa que está buscando a zootecnia, procure ver qual faculdade, universidade tem uma boa fazenda escola, ou algum programa de aulas práticas, que, como eu falei, é essencial para a nossa formação. A gente sabe que a gente sai da faculdade bem teóricos, né? E aí a gente precisa ter essa parte prática, se sentir até um pouco mais seguro para se inserir no mercado de trabalho. Então, uma das coisas é tentar ver essa parte de estágio, como se tem oportunidades de estágio dentro da faculdade, se tem uma boa fazenda escola que promovam umas boas aulas práticas, tudo isso ajuda muito durante a graduação. Ótimo.
Dani, por acaso, né, como vocês estão com um curso aqui pertinho da gente, vocês têm esse lugar que fazem os experimentos, que fazem... A gente tem uma fazenda escola que está o hospital veterinário, então está sendo montado, mas as minhas aulas eu tenho vindo aqui em Cerqueira, na escola agrícola, que é tudo bem pequenininho, mas assim, é o que dá para os alunos fazerem uma prática, né? Para eles entenderem como é o dia a dia. Então, a gente tem buscado assim, alternativas, mas lá está sendo construído, mas tem lá o local, e já está começando com alguma coisa de avicultura de postura, né? E então aos poucos está engrenando. Mas aí precisa de uma prática, eu recorro aqui, como eu sou docente aqui, então recorro aqui e venho fazer uma prática aqui. Bacana, eu até falei com a Raíra, né? Eu vou perguntar para ela se às vezes tem, né? A gente pode fazer uma visita, né? Se bem que agora a gente não tem muitas previsões, né? De quando a gente retorna, mas é interessante. Eu fui uma vez na clínica escola de vocês, né, da veterinária, lá em Avaré, com os alunos. Ah, sim. Foi muito legal, foi muito bacana. Ah, é muito bem montado, né, lá. Muito bem, uma estrutura muito boa. Certo, eu acho que você supriu bastante as ansiedades e as dúvidas aqui do pessoal. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você desse um conselho para o pessoal que está nessa fase aí de escolha, de angústias. Ai, nossa, eu lembrando como foi essa minha fase, eu sei como eles se sentem, como é uma fase difícil, né? É só quem passou mesmo para saber o quanto a gente sofre. E quem está de fora acha que, ai, que frescura, não é. A gente fica mesmo angustiado, nós ficamos, como eu falei, nessa minha busca até descobrir a zootecnia, eu fiquei sem autoestima, eu estudava muito, então assim, eu nunca fui a pessoa mais inteligente, mas eu sempre fui muito dedicada, tanto que antes de passar em zootecnia, em 3 meses eu emagreci 8 quilos, de tão ansiosa que eu estava, porque eu já tinha feito para zootecnia, então comecei a me debruçar mais ainda sobre as específicas, então eu emagreci em 3 meses 8 quilos, assim que eu nem tinha percebido. Quem percebeu foi o pessoal do cursinho, que olhou e falou, nossa, você emagreceu, hein? Com a calça caindo, eu nem, assim, nem percebia, porque você fica tão bitolado naquilo, infelizmente é uma coisa que a gente tem que passar. E espero que não seja tão difícil, né? Quando vejo um adolescente nessa fase, eu penso assim, ai, tomara que ele não sofra tanto que eu sofri, né? Que encontre logo o seu caminho, né? E que não sofra tanto, porque eu lembro de uma fase muito difícil na minha vida, bem difícil mesmo. Mas não desistam, não esmoreçam, estudem, se dediquem e o que é para eu aprendi assim, o que é para ser seu vai ser. Porque como eu buscava cegamente no direito, sem olhar para os lados, sem olhar para mim mesma, né? Então eu falo para vocês, olhem para vocês mesmos, tentem descobrir o seu eu e vem. Aí você consegue se encontrar, como eu consegui. Não foi eu tenho certeza que não foi sorte, foi porque era para ser, porque eu parei e olhei para mim. Então pare, olhe para você e veja as suas facilidades, o que você gosta, você vai conseguir identificar aquilo que tá na sua essência. Então eu vejo assim essa fase. O que eu tenho de conselho é isso, né? Estudar muito e olhar para si, para você, para o que você é, o que você gosta, e você vai conseguir identificar o que é melhor para você. Ai, arrasou, Dani, isso mesmo. Que bom! Tá ouvindo, né? Porque eu sempre falo isso para ele. Você tá ouvindo. Dani, foi ótimo, eu adorei, viu? Que bom, nossa, eu tô feliz. Nós agradecemos muito essa parceria.
Eu acho que Ah, nesse pode contar, viu? Quando precisar, passando essa pandemia, se quiser alguma palestra, alguma coisa específica, contem comigo, estou aqui do lado, ladinho, né? deixar. Pode deixar. Então, tá bom. Já tem o seu contato, eu dou um Isso, jeito. isso mesmo. Ah, Ai, obrigada. ó, tô recebendo um montão de mensagem aqui no WhatsApp também, ó. O pessoal adorou, Dani. Ai, que É que a bom. gente tem Nossa, vergonha de falar, né? Aí, ó. Mas a gente adorou, sim. Eu gostei bastante. nossa, que bom. Fico feliz. Obrigada, viu? Ai, obrigada, Lu, por se manifestar. Dani, eu acho que é isso. Muito obrigada. Você ajudou muito a gente, fazendo parte desse processo deles, que a gente sabe, a gente passou, a gente sabe que não é fácil, né? E eu falo para eles, quanto mais informação, melhor, né? Para a gente saber Sim, se a gente gosta e se a gente não gosta também. isso mesmo. Foi excelente, tá? Eu agradeço muito, muito, muito. Ai, que bom. Em nome da escola, né? A Ana Cleide está aqui, a nossa coordenadora pedagógica, o Júnior, que é nosso professor também. Muito obrigada, pessoal, pela participação. E muito obrigada, Dani, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos, viu? E contem comigo sempre que precisar. Podem contar. Tô aqui. Obrigada, Dani. Obrigada, Bruninha, pelo excelente trabalho. Para o Júnior também e todos os nossos alunos. Estamos com muitas saudades. Beijos. Abraço em todo mundo, gente do abraço. Ah, é. É Tchau, verdade. gente. Tchau, Isso mesmo. tchau. Tchau, obrigada.